viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Você chegou na sua casa e encontrou Obadias. E eu quero agora, então, fala sobre sua casa, fala sobre sua família, conta um pouquinho. Minha casa, ela é visivelmente diferente do esperado, em dois sentidos. Ela não tem toda a riqueza e a soberba que minha família geralmente tem, mas ela também não é uma simplicidade pura. Porque eu tento manter o equilíbrio de ter um conforto para minha família, deixar eles com o melhor que puder, mas sem também deixar eles deslumbrados com as coisas desse mundo, assim. Então eu tento manter eles numa vida muito boa, mas não quero ficar utilizando coisas necessárias que pessoas que precisam mesmo poderiam ter. Então é meio uma ambiguidade, assim, ela tá ali na média, vamos dizer dessa forma. A relação com a minha família é muito boa, eu amo muito minha mulher, amo muito meus filhos. Tenho 2 filhos, 2 meninos. Um tem 3 e o outro tem 4. Eles são um pilar pra mim. Eles me ajudam nessa loucura que eu tenho que enfrentar todo dia com o mundo ao meu redor e contra a minha família. É com eles que eu consigo me desmontar e consigo ficar mais tranquilo. É uma das bases da minha vida, são eles, assim, a minha família. Você está lá com Obadias. Obadias olha pra você. Vocês dois estão sentados, porque terminou o último episódio ele falando pra você se sentar. Ele vira pra você e fala: Hatziel, conte-me como foi o encontro com o seu irmão. Nada diferente de outros momentos que nós nos encontramos antes. E por que há lágrimas em seus olhos? O ar do deserto está muito árido. Ele não disse nada que te abalou? Ele sempre diz coisas que me abalam, mas já estou acostumado. Não, então, você levou uma consequência. Sentimento de inferioridade. Certo? Você ganhou um ponto de destino porque você levou essa consequência. Isso é regra. Certo. Ok? O Obadias vira pra você e fala: Hatziel, eu quero te ajudar, mas pra isso você precisa me contar o que aconteceu. Eu acabei encontrando meu irmão e ele, como sempre, tentou ser mais agressivo e sempre petulante, sempre pé atrás pela minha fé, como você sabe. Ele acabou que me afetou bastante, me deixando bem abalado com isso. Sim, eu acabei chorando, acabei ficando mal. Essa luta não é fácil que nós estamos travando aí. Ter parte da minha família, pessoas com quem eu cresci, indo contra mim não é uma coisa fácil de se lidar. Hatziel, olhe nos meus olhos. Ouça, Hatziel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O Senhor, o seu Deus, os conduziu e conduziu você através dos seus antepassados, Hatziel, a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Ele deu a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. O Senhor expulsou diante de vocês todos os infiéis. O Senhor abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão diante de você, através dos seus antepassados, Hatziel. O nosso Deus, Yahvé, é grande, único e forte, acima de todos os deuses, acima de Baal. Se Baal controla a tempestade, Deus controla o universo. Ele está acima de tudo que existe, dos céus, da terra e do mar, porque criou todos eles. Baal é um ídolo falso, que não ouve, que não vê e não fala. Deus ri diante dos deuses falsos. Não tema os deuses falsos e nem os seus servos. Creia em Deus, Hatziel. Como que o Hatziel está se sentindo? Ele ouve essas palavras e ele quase desmorona, assim, por um instante. Porque a figura de Obadias, por um instante, foi a visão do pai que ele nunca teve. Foi a visão
de alguém que ajuda ele a seguir naquela jornada que ele acabou nunca tendo. Ele teve que se manter por muito tempo sozinho, indo contra a própria família. Então ele vê como essa figura paterna em Obadias e vê e relembra dos momentos que ele teve, na verdade, com o pai verdadeiro dele, que tá no céu, na verdade, que seria Yahvé, e percebe que todas aquelas coisas ao redor, que até mesmo o irmão dele, aquilo tudo são ferramentas para fazer ele desistir. E ele acaba ficando inspirado, até empolgado, querendo, sabe, já fazer mais, assim. E ele agradece ao Obadias, assim. Obadias, eu não consigo expressar em palavras da mesma forma que você conseguiu agora. Não existem palavras que eu posso utilizar para agradecer. Então eu só digo obrigado, irmão. Vocês se abraçam, se beijam, porque afinal é o antigo Israel. Vocês se beijam como irmãos, né? Um beijo santo. E aí Obadias vira para você e fala: eu preciso agora que você encontre Gunariak e Amiel. Eles estão em perigo, mas eu não vou enviar você sozinho. Pode entrar, Oséias. Quem é Oséias? Um guerreiro muito famoso e temido por seus inimigos e pelo povo também. Ele é fiel a Yahvé e a Obadias. Orgulhoso demais para admitir os seus erros. Um guerreiro que acredita nos próprios guerreiros, ele acha que os guerreiros são bons. E os políticos, o pessoal da corte, ele acha que é um mal necessário. Ele crê que a fé em Yahvé une todas as raças. E ele acredita que com sua espada defenderá todos os perseguidos por Baal. Aí o Obadias apresenta Oséias para você, Hatziel. Ele fala: vocês têm uma missão. Agora, vocês dois precisam encontrar Gunnar e Amiel. E precisam, depois disso, tentar encontrar informações a respeito de Elias. Elias saiu sozinho, ele tem a sua própria rede de contatos e eu acabei não sabendo o que aconteceu. Eu preciso de informações sobre Elias. Então, vocês dois precisam encontrar Gunnar e Amiel e trazer para mim informações a respeito de Elias. Bom, vocês podem partir amanhã de manhã. Como ordenado. A Resistência dos 7.000, parte 2. Esta é uma narrativa compartilhada, um jogo de interpretação de papéis no sistema Fate. O pano de fundo é o livro bíblico de 1º Reis. Os eventos relacionados ao rei Acabe, à rainha Jezabel e ao profeta Elias. Você pode conferir a primeira parte no episódio 3 deste mesmo feed. Para conhecer as regras do jogo, procure na internet por Fate SRD Brasil. Gunariak, você viu toda aquela cena dantesca que o seu querido amigo Amiel fez num surto de raiva, de cólera contra os adoradores de Baal por sua fidelidade a Yahvé. Como que você está se sentindo? Eu ainda tô um pouco assustado, tô tremendo por uma cena que eu acabei de ver que não vai sair do meu rosto. Eu não tô muito acostumado com guerras assim, então ver todo aquele sangue, ver gente não só morrendo, mas sofrendo com medo e toda aquela tensão de também poder ser atacado de alguma forma me deixou em leve pânico, assim. Então eu ainda tô bem atordoado pela situação. Depois que aconteceu tudo, vocês permaneceram no mesmo lugar ou vocês saíram? A gente saiu, eu chamei ele pra sair. E onde vocês estavam? Tentando achar alguma vila que não foi a que eles correram, a vila mais próxima que a gente conseguiu achar. A gente parou lá pra repor as energias. Então vocês estavam próximo de alguma casa, assim? Próximo de uma casa. O que você vai fazer? Eu vou repreender o Amiel e vou falar que a gente não pode continuar andando junto mais. Pode falar isso pra ele. Amiel, eu não acredito que você fez isso. A gente não pode lutar contra todos eles, Amiel. Você chamou atenção pra gente. Nossa, a gente podia não ter saído dali, Amiel. Eu acho que isso aqui não vai funcionar. Eu trabalho melhor sozinho e se a gente continuar andando junto, a gente vai chamar a atenção demais deles. E eu não quero nem pensar em ver outro massacre desse. Desculpa, Amiel, eu vou continuar meu caminho sozinho. Amiel segura no seu braço, olha pra você e fala: você é um traidor, tal qual esses adoradores de Baal, ou você está fiel a Yahvé? Eu me sinto insultado por você ter que perguntar isso, mas eu continuo fiel a Yahvé. Mas para isso eu preciso ir sozinho, porque senão eu não vou conseguir cumprir o que pode ajudar todos os adoradores de Yahvé. Nós juntos não vamos funcionar juntos.
com a espada em punho, levantada, Amiel diz: Nós estamos juntos por Yahvé. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Assim que ele diz isso, vocês ouvem um barulho ao redor de vocês. Amiel, fala baixo. Eles ainda estão procurando pela gente. A gente precisa sair daqui. Vamos pra ajudar o mais rápido que a gente puder. Aqui não é mais seguro. Nenhum lugar em Israel é seguro. Amiel roda a espada dele assim, olha pra frente com um olhar sanguinário e fala: Se eles estão procurando um fiel a Yahvé, é o que eles encontraram. E aí ele grita: Podem vir, covardes! Podem vir, adoradores de Baal! Na hora que eu vejo esse grito, eu me assusto e eu começo a correr tentando me esconder e despistar o Amiel pela cidade. Mas você vai tentar despistar o Amiel? Não entendi. Exatamente. Eu fugi do Amiel e eu quero tentar despistar ele, porque ele vai querer continuar comigo de qualquer forma, mas eu quero continuar sozinho. Então eu vou tentar pular muro de casa, me esconder atrás de uma casa, eu vou tentar fazer ele seguir numa direção diferente da minha. Quando você se vira pra tentar sair, você vê 3 guardas na sua frente com lanças. Na frente de Amiel aparecem outros 3 guardas com lanças. E eles cercam vocês. Olha aqui, eu encontrei esse cara que matou os caras lá fora. Ele é adorador de Yahvé e matou todos os outros adoradores, todos os camponeses aqui em volta, inclusive alguns guardas, eu vi. Você tá fazendo isso mesmo? Você tem certeza? Se ele quiser lutar, é coisa dele. Se ele quiser ganhar, é coisa dele. Eu tenho outras coisas a fazer. Meu forte não é lutar. Ai, tô tão aliviado de não estar junto. Eu tô vendo o Grimm a língua de cobra, mano. Na verdade, eles olham pra você e falam: Não adianta tentar fugir agora. Nós sabemos o que vocês fizeram e é aqui que o juízo de vocês vai acontecer. Então é um conflito e eu sinto muito. Ele vai tentar dar um ataque nos guardas e um dos guardas consegue deter a espada dele. Os 3 foram juntos contra Amiel. Amiel então apara a lança de um, desvia da lança do outro. E aí quando um vinha com a lança bem na cabeça dele, ele se abaixa. O Gunnar Yaki só ouviu o movimento e viu o Amiel falar: Vem mais, vem mais. Vem mais, seus idólatras. Seus infiéis, traidores. Seus incircuncisos adúlteros. Venham mais, podem vir todos. Agora vão os 3 contra você. O um conseguiu acertar o seu ombro. O outro deu um arranhão na sua barriga e o outro te derrubou. Então, você sente o sangue em 2 lugares e o seu ombro tá doendo muito. Gunnar, o que você vai fazer? Lembrando, você pode atacar ou você pode conceder. Você escolhe. Eu vou conceder. Eu levanto o braço que ainda tá bom. Falo: Não, eu não tô lutando. Pode fazer o que vocês quiserem, eu me rendo. Então tá bom. Quando você se rende, os 3 apontam a lança pra você. E agora é a hora de atacar do Amiel. Não deu certo não. O que aconteceu foi o seguinte: os 6 foram pra cima do Amiel. O Amiel aparou todas as lanças. Ele aparou, ele parecia assim, o Gunnar vendo aquela cena. Descreve um pouquinho dessa cena aí, Gunnar. Eu tava ainda no chão com muita dor, mas o que eu conseguia virar da minha cabeça pra cima, toda vez que eu olhava pra cima, parava de olhar pro meu ombro doendo e olhava de novo pra Amiel, eu conseguia ver mais uma lança sendo quebrada. De repente, todos eles se viram pra direções diferentes. E você, Gunnar, percebe que eles estão apavorados. De repente você ouve uma voz: Se vocês fugirem daqui agora, pode ser que a morte de vocês seja rápida. Então, os 6 guardas saem correndo numa direção próxima a um bosque. Quando eles estão chegando perto do bosque, você vê, Gunnar, você nunca viu aquilo. Você vê uma família de leões, mas assim, triturar todos os guardas. Mas arrebenta com todos eles.
e o Amiel olhando pros guardas, olhando para aquela cena. De repente ele olha pro lado, você olha também, e você vê um senhor com um cajado andando até vocês. Ele anda, parece que com alguma dificuldade, mas ele anda bem. Ele tem um rapazinho do lado dele. Ele vem, ele pega na sua mão, ele tenta te levantar, mas ele fala: Por favor, Jefité, me ajude aqui, por favor, meu filho. Aí Jefité é um rapaz assim, um adolescente, com alguma força, ele consegue levantar você, Gunnar. E Amiel olhando fala: Vocês são servos de Yahvé? E o homem, aquele senhor, vira pra ele e fala: Nós somos, meu filho, mas eu acho que você está com alguns problemas. Por favor, me acompanhe. Vocês acompanham aquele senhor até a casa dele. Enquanto vocês o acompanham, Gunnar, você com alguma dificuldade, mas você consegue andar com bastante dor no ombro. Você quer perguntar alguma coisa para aquele senhor? Primeiro, agradecê-lo. Muito obrigado, senhor, por me ajudar naquele momento de dor a me levantar. Você também, Jefité é seu nome, né? Sim, meu nome é Jefité. Sou ajudante do profeta Recalias. Ah, então você é o profeta Recalias? Muito prazer, muito obrigado por terem aparecido. Só quero saber se tudo bem pra vocês, se a gente conseguir se abrigar essa noite perto de vocês. Não precisa ser dentro da casa de vocês, não quero pedir isso, mas pelo menos atrás da casa, algum lugar que a gente possa ficar um pouco mais escondidos, não à vista dos guardas. Não se preocupe, meu filho. Está tudo debaixo do controle de Yahvé. Yahvé já me mostrou tudo o que aconteceu com vocês e quem está procurando por vocês. Não se preocupem, vocês ficarão na minha casa e se recuperarão. Aí vocês vão lá pra casa dele. Quando vocês entram na casa dele, ele vira pra Amiel e diz: Sinto muito, meu filho, a sua sepultura está lá no quintal, mas você não conseguirá se dirigir até lá. Na hora que ele fala isso, Amiel cai duro no chão. Samaria é a capital de Israel. Israel, nessa época, é um reino próspero, é um reino importante, ele domina outros reinos, e Samaria, com isso, é uma cidade grande e rica, porém idólatra. Vocês vão ter uma noite para descansar, e agora vocês têm que procurar por Gunnar e Amiel. Vocês não sabem o que aconteceu com Amiel. O que vocês vão fazer? Então, eu vou sugerir pro Hatziel pra gente começar a andar pelas feiras, andar por tabernas e buscar algum tipo de informação de algo que tá acontecendo diferente pelas imediações. Hatziel, eu sugiro nós procurarmos pelas feiras e tendas para vermos se nós temos algumas notícias ao redor, algo em comum acontecendo. Sim, concordo plenamente e acredito que podemos obter mais ajuda. Mas eu vou tentar falar com algumas pessoas que eu já tenho contato por causa do comércio, se aconteceu alguma coisa pelo sul, se tem alguma notícia. Tá, só uma pergunta, a gente tá em diferença de dias deles, é isso? Vocês estão uma diferença de provavelmente de uns 2 dias. Tá, eu vou seguir então pra feira mais próxima que estiver aqui e vou tentar conversar com alguém pra ver se alguém sabe um pouquinho mais do que tá acontecendo lá em sentido. Ô, Hatziel, descreve o que você fez usando contatos. Você conseguiu superar usando os seus contatos. Descreve aí como é que você conseguiu fazer isso para descobrir mais ou menos a localização do Amiel e do Gunnar. Bom, eu tenho muitos contatos em diversas partes, porque como eu vendo coisas, transporto, assim, as pessoas com quem eu me comunico, na verdade, sempre estão em locais diferentes. Então, eu sempre tenho informações de vários locais, mesmo que sem intenção, sabe? Uma conversa com alguém que eu vendi alguma coisa, acaba comentando que em tal local ocorreu tal coisa. Um outro que veio de lá também vai confirmar isso pra mim. Então, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo ao meu redor das áreas que eu tenho contato. Por conta disso, eu já sei também as pessoas que vão para certos lugares. Eu sabia que tinha um carregamento que ia chegar hoje da cidade do sul. Então fui falar com o responsável pelo carregamento para ver se ele sabia de alguma coisa que tinha ocorrido de lá, assim. Eu sabia onde encontrar ele, sabia que ele já tinha chego. Então eu fui falar com ele. E aí ele me informou que ele ouviu que teve um conflito na cidade, assim. Teve gritaria e aparentemente era por causa de um adorador de Yahvé. Então ele me deu informação que teve uma confusão e foi até numa área assim rural que nem é pra ter causado tanta coisa, mas chamou tanta atenção que algumas pessoas souberam disso.
Certo, você sabe então a direção, você sabe aonde você tem que ir, é realmente em direção ao sul. Agora eu quero saber, o Oséias, eu vou pedir para ele fazer uma rolagem. Você consegue descobrir a informação, não apenas o que o Hatziel descobriu, mas você consegue bem a direção mesmo, assim, você consegue chegar no lugar, pelo menos aonde aconteceu a matança. E aí você sabe que tem uma vila próxima. Como é que vocês vão pra lá? Bem, eu imagino que como nós estamos a serviço de Obadias, a gente vai ter cavalos e provisões disponíveis. Vocês vão gastar 2 dias de viagem pra ir até lá. Mais alguma coisa que vocês queiram fazer? Hatziel ou Oséias, alguma coisa que vocês queiram preparar? Alguma vantagem, de repente, que vocês queiram criar pra essa viagem? Eu vou levar comigo algumas vestimentas mais simples, nada do que eu usaria usualmente, e até um pouco discretas no ponto de stealth. Pronto. De conseguir passar mais despercebido pelos locais, assim. Mas eu vou levar um pouco de ouro, vou levar um pouco de dinheiro para caso eu precise, que eu sei que o dinheiro é uma forma de ter comunicação, é uma forma de eu conseguir as informações. Você quer ir discretamente? Isso. Você quer criar um aspecto, então, discretamente. Ir discretamente. Então vamos tornar isso interessante. Qual a perícia que você vai usar para fazer isso? Os recursos. Pode rolar. Foi 0 no dado, mais 2. A dificuldade era uma dificuldade boa, porque o pessoal te conhece, o pessoal sabe quem você é, e o pessoal conhece o cara que tá com você. Então, pra você ir discretamente, ou você gasta um ponto de destino, e aí você consegue superar, você consegue criar esse aspecto, ou você admite o fracasso, não cria o aspecto, ou você tem um sucesso a custo. Tá bom, vou gastar um ponto de destino, então. Gunnar, Recalias e a casa dele são verdadeiros adoradores de Yahvé. Mas tem algo a mais. A bênção de Deus está sobre aquela casa e você percebe isso, Gunnar. Quando aconteceu o que aconteceu com a Miel, que a Miel caiu duro no chão, o que você sentiu? Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu tava tranquilo. Aquela casa tinha alguma coisa diferente que me fazia ficar mesmo assustado, mesmo ferido, de certa forma tranquilo, não em pânico como eu estava depois da primeira luta. Quando aconteceu aquilo, Recalias vira pra você e fala: meu filho, eu vou precisar de ajuda para enterrar este jovem. Eu vou ajudá-lo, o que eu puder fazer por vocês, eu vou ajudá-lo, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele é que ele desobedeceu à ordem de Yahvé. Yahvé nunca disse para tomarmos uma atitude sem testemunhas. Yahvé nunca disse para assumirmos o juízo sem que tivéssemos uma razão contundente para fazermos aquilo. Sim, Yahvé odeia os ídolos falsos, porque na verdade eles não existem. Yahvé tem nojo da adoração a ídolos falsos, mas Yahvé também ama Israel e tem misericórdia de Israel. E antes do juízo deve vir a pregação por arrependimento. E hoje, em Israel, não existe lei que possa nos ajudar a estabelecer o juízo como Moisés nos mandou fazer. Então, Elias foi muito sábio quando desafiou os profetas de Baal. Levou todos a ficarem horas tentando clamar àquele Deus falso, sem sucesso. E então, com uma simples prece, ele mostrou de onde vem o verdadeiro poder e quem é o Criador dos céus e da terra. E então ele executou o juízo contra os profetas de Baal. Amiel quis executar o seu próprio juízo, a sua vingança, e não a vingança do Senhor, porque a vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor. É realmente impossível, mas eu jamais conseguiria pensar nisso. Eu vou precisar refletir bastante no que você acabou de me dizer, mas
eu só posso agradecer a Yahvé. Ele também me mostrou o caminho do arrependimento e do perdão. Então, obrigado pelas suas palavras. Yahvé é compassivo e misericordioso. Ele se demora a irar. Ele amaldiçoa aqueles que se desviam do seu caminho, amaldiçoa até a 3ª geração, mas abençoa aqueles que o servem até 1000 gerações. Amiel deve encontrar conforto em Yahvé, mas não mais entre nós. Ele pede para você se deitar. Eles trazem panos e algumas coisas para te curar. Além de Jefté, existe uma senhora naquela casa, existem outras 2 jovens e elas ajudam você, colocam tudo ali, tentam fazer um curativo, mas então você vê que Recalias estende as mãos sobre você, estende as mãos sobre os seus ferimentos. Você dorme e no dia seguinte você acorda como se nada tivesse acontecido. Quando você percebe que seu ombro tá bom, como é a sua reação? Passo a mão no ombro, tento apertar um pouco pra ver se sinto dor. Começo a tentar lembrar da noite anterior, tento lembrar de onde eu tô, porque eu acordei ainda meio estranhando o lugar de onde eu tô, a cama onde eu tô, as pessoas estão à minha volta. Parece real, porque se eu tô aqui, então quer dizer que eles me trouxeram, então aquilo aconteceu, não foi um sonho. Então só pode ter sido obra de Yahvé. Então eu me ajoelho do lado de onde eu tava deitado e agradeço pela cura de Yahvé. Hatziel e Oséias têm uma viagem tranquila. Vocês conseguiram ir discretamente. Descreve um pouco a viagem de vocês. Eu aproveitei a viagem para conhecer um pouco melhor Oséias, saber como ele virou um adorador de Yahvé, qual é a história dele, né? Oséias, acabamos sendo colocados nesta missão sem nem mesmo nos conhecermos. Queria entender um pouco melhor sobre sua vida. Você sempre foi adorador de Yahvé? Eu venho de uma família de adoradores de Yahvé e sempre estive próximo da casa de Obadias. Praticamente a minha vida inteira foi treinado para ser um guerreiro, sempre no possível adorando ao nosso Deus Altíssimo. Minha vida é uma vida de servidão a Yahvé, sempre tento proteger as pessoas que são perseguidas a esses cultos malignos de Baal. Nossa, sua família, toda adoradora de Yahvé, eu não consigo nem cogitar esta possibilidade. Muito nobre da sua parte realizar essas ações. É uma honra estar ao seu lado. E você? Me conte um pouco da sua história. Não há muito a se contar. Minha família é conhecida por todos. Nobres que exercem poder sobre os outros. Que acreditam em falsos deuses. E é totalmente contra qualquer pensamento que seja divergente deles. Mas todo dia eu acabo tendo conflitos, mas tenho certeza também de que este é o caminho. Eu já vou começar pedindo perdão à minha ousadia, mas eu vi uma cena que não teve como não passar despercebida. Creio que você está se tornando bem próximo a Obadias. Eu vi que você passou por um momento de grande aflição. Obadias é um grande homem. Ele é alguém a se confiar, a se seguir. Sim, passei por algumas circunstâncias, mas prefiro não entrar muito em detalhes no momento. Já passou. Que passou, não é mesmo? O importante agora é seguirmos em frente. Vocês estão viajando com uma carroça, estão vocês dois. E aí, quando vocês chegam até o local, passam uns 2 dias, né? Mas vocês tentam ir o mais rápido possível. Conseguem fazer, em 1 dia e meio. Quando vocês chegam no local, parece que estão sendo feitos outros altares em honra a Baal. E aí, de repente, algumas pessoas olham para vocês, veem você, Oséias, olham você com ódio e falam: "Nós sabemos quem você é!" Principalmente uma mulher olha para você e fala assim: "Você é um daqueles que fez essa matança! Você é contra nós! Você não vai sobreviver! Baal é maior!" Aproveitando esse instante que eles estão na gritaria, assim, eu já dou o comando exato pro cavalo já começar a correr mais, assim, tentando fugir daquela situação o mais rápido possível. Porque eu entendo que eles estão ali no chão, fazendo as coisas, eles não vão ter muito tempo de reagir. Mas aquele era o lugar onde você sabia que aconteceu as coisas. E agora, a partir daí, vocês não têm outra informação.
Não, sim, mas assim, naquele local exato onde estão gritando contra o meu companheiro que tá do meu lado, eu não quero estar. Então eu vou preferir me afastar um pouco pra tentar entrar na cidade de outra forma. Vocês continuam pela estrada? É o caminho, né? Só dá pra ir reto ou parar ali, né? Então eu vou correndo e já falo pra ele assim, eu vou ir mais à frente, nós entramos de outra forma, vamos deixar a carroça longe daqui. Eu concordo. Não esperava por essa, né, mestre? Eu quero saber como é que vocês vão se esconder. Qual o período do dia que a gente tá? Começo da tarde. Solzão lá em cima. Vou aproveitar e utilizar uma perícia minha e investigar pra ver se tem alguma caverna ali por perto. Vocês saíram de Samaria. Samaria é uma região montanhosa. E realmente, deve ter alguma caverna por ali. Você nem precisa rolar. Você encontrou uma caverna próxima. Eu aponto pra caverna e falo pra Oséias: acredito que podemos nos esconder ali, naquela caverna, ou pelo menos despistar eles. Estou de acordo. O quanto antes nós formos é melhor. Vocês dois têm que rolar a furtividade. Mais 3. Ô, louco! Vá dormir vocês. Mais um. Vocês conseguem entrar na caverna. Mas a pergunta é, vocês estão dentro da caverna. Vocês estão seguros. Como é que vocês vão tentar encontrar Gunariak e Amiel? Eu falo pro Oséias: acredito que sua entrada na cidade vai ser um tanto que conturbada. Talvez seja melhor que eu vá à frente e tente primeiro conseguir algumas informações. É arriscado a gente ter um conflito enquanto ainda estamos tentando encontrar eles. Mas eu temo deixar você sozinho. Eu temo por igual, mas eu temo mais por nossas vidas. Aquelas pessoas que nós encontramos na cidade com certeza já devem ter informado guardas, algumas outras pessoas. Eles devem estar atentos à sua procura. Oséias, o Badias falou pra você ficar grudado em Hatziel. Você não pode largar de Hatziel, aconteça o que acontecer. Então, eu estou forçando esse seu aspecto e estou te oferecendo um ponto de destino para você, não importa o que acontecer, ficar do lado de Hatziel. Hatziel, haja o que houver, estaremos juntos. E isso pra mim não é uma alternativa. Ok, então. Eu entendo e percebo o quanto o senhor é orgulhoso. Bom, se o seu objetivo é ficar perto de mim o tempo todo, não existe problema. Mas o senhor não vai entrar desta forma na cidade. Vamos disfarçar o senhor como um empregado meu. Como que você pretende fazer isso com as suas perícias? Então, já que eu sou conhecido de qualquer forma, a minha ideia é, bom, empregados eu vou ter. Então, se eu tentar disfarçar ele como um serviçal meu... Eu tinha usado os recursos pra levar roupa e dinheiro. Você tá... Aí, ó. Você acha que eu não tinha... Aqui, ó. Você acha que a gente tá levando uma carroça? Não tem pouca coisa ali, meu filho, entendeu? Podia ter sido cavalo. Se é carroça, tem coisa ali dentro. Oséias está disfarçado de servo de Hatziel. O lance é o seguinte. Você disfarçou. Ok. Mas vocês ainda precisam achar Gunariak e Amiel. O que vocês vão fazer pra achá-lo? A gente tá na cidade, né? A gente tá... Não, vocês estão na caverna. Estamos na caverna. Eu sugiro a gente ir numa taberna mais próxima ali da zona rural. Vamos ouvir a conversa. A gente vai então pra cidade e vai pra algum lugar que nem ele falou realmente, que tenha mais gente. E eu vou utilizar minha perícia de comunicação pra saber de algumas coisas. Porque como eu sei que houve um conflito ali por perto, eu sei que as pessoas vão estar falando disso. Boa. Então você nem precisa rolar. Eu quero que você descreva como você ficou sabendo que houve uma batalha contra o guerreiro. Esse guerreiro era muito poderoso, só que o amigo dele foi ferido. E de repente aconteceu uma outra coisa incrível. Apareceu o famoso naquela região, né? Apareceu um profeta. Não, pra descobrir o nome desse profeta, você vai ter que fazer uma rolagem. Pode rolar a comunicação. Easy. Quanto? Total mais 6. Você é louco. Descobriu o nome, sobrenome, RG e o tipo sanguíneo. Cara, você sabe onde o Recalias mora. Você sabe que o Recalias é um profeta famoso, poderoso. E o que aconteceu na verdade é que apareceu um exército. Mas assim, um exército mesmo ao redor daquele pequeno destacamento que ia levar Amiel e Gunnar para serem julgados em Samaria. E aí, quando esse destacamento viu esse exército, tentou fugir e uma família de leões acabou com esse destacamento. E aí, você sabe onde Recalias mora. E agora só quero que você descreva como que você descobriu essas informações.
Eu chego na vila e entro num local que servem comidas, bebidas assim, vejo um murmúrio. E eu chego do lado assim de um cara que tava bem comunicativo e falo: caramba, você viu a confusão que rolou essa manhã? Eu nunca tinha imaginado que nessa região acontecesse algo desse jeito, assim. Verdade! Você não pode acreditar! E aí ele conta toda a história pra você. Ele conta o que aconteceu, ele abre o verbo pra você. E ele conta quem é Recalias. E ele fala, inclusive, ele mora nessa vila. E a casa dele é ali, a ponta... Ali, né? Você falou, você é Recalias, sim, mora ali. Caramba, coincidência, rapaz. Mora ali do lado também. Que isso, nossa. Quem imaginaria? Acontece nada, né? Quando acontece, é tudo de uma vez, você vê. Beleza. Vocês vão até a casa de Recalias, nessa pequena vila. A casa de Recalias é uma casa normal, se confunde um pouco entre aquelas outras casas. Quando vocês chegam, vocês veem uma menina entrando pra dentro. E Gunnar, quando a jovem entra pra dentro, você está lá aprendendo com Recalias, ouvindo tudo que Recalias tinha pra te contar. E aí Recalias vira pra você e fala assim: finalmente, Yahvé providenciou o socorro. E aí ele fala pro Jefté: Jefté, por favor, abra a porta, meu filho. Jefté abre a porta antes de vocês baterem. E Recalias fala pra vocês dois: entrem, nobres guerreiros. A propósito, não precisa se disfarçar, Oséias. Deus já me falou que é você. Seja muito bem-vindo a esta humilde casa, ó fiel servo de Yahvé, Hatziel. Obrigado, Recalias. Nós não estávamos nos escondendo de você, mas sim das pessoas ao redor da cidade. É muito bom encontrar um servo de Yahvé. A resistência dos 7.000. Gunariak é James Parisi. Hatziel é Luiz Felipe Pinheiro. Amiel é Gustavo Henrique. Obadias é Otto Martins. Narrador André Castilho. Com edição de Luiz Felipe Pinheiro, sonorização e mixagem de Samuel Matos e direção de André Castilho. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.